pessoal da primeira série, beleza? Tudo bem? Então, chegamos ao nosso terceiro bimestre e na nossa aula referente ao roteiro. Como no terceiro bimestre nós teremos de conteúdo pronomes, é interessante que a gente também trabalhe os pronomes oblíquos átonos referente à colocação pronominal. Professora, colocação pronominal a gente tem que entender e saber quando a gente faz a utilização de forma correta. Onde eu vou colocar esse pronome? Ele virá antes do verbo? Ele virá depois do verbo ou no meio do verbo? E quando a gente estuda isso, a gente vai ver aqui, ó, ênclise, próclise e mesóclise. O que é ênclise? É quando a gente faz o uso do pronome após o verbo. Olha um exemplo aqui, ó. Amo-te. Ou seja, por que aqui eu botei início de oração? Porque não se inicia a oração por pronome oblíquo. Então, no coloquial, a gente fala te amo, mas na norma padrão, isso não ocorre, porque não se inicia uma oração com pronome oblíquo. Então, nesse caso, nós fazemos o uso da ênclise, que é a utilização do pronome após o verbo. Então, amo-te. Quando nós temos também o imperativo afirmativo, lembrando que imperativo é quando a gente dá uma ordem, faz um pedido, dá um comando, e aí, quando isso acontece, a gente também coloca o pronome oblíquo depois do verbo. Dai-me-te teu amor. E verbo no gerúndio. O que é o gerúndio? Lá das formas nominais, né? Infinitivo, gerúndio, particípio. O gerúndio é aquele verbo que passa a ideia de uma ação contínua que ainda não foi encerrada, está sendo processada ainda. Olha aqui, ó. Levantando-se da cama, ó. Olha o gerúndio, tá? Então, se eu tenho só o gerúndio sem preposição, eu coloco o pronome depois do verbo. O caso de mesóclise, como o nome já diz, mesóclise no meio do verbo. Olha só como é que fica, pessoal. Claro que lembrando que no coloquial, no dia a dia, a gente não utiliza dessa forma. Mas é necessário saber fazer a utilização correta. Então, todas as vezes que tivermos que usar um pronome oblíquo, tiver um verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, ele virá no meio do verbo, ó. Esforçar-me-ei é o verbo no futuro do presente. Olha, coloquei o pronome no meio. Esforçar-me-ia, futuro do pretérito. Portanto, não é me esforçarei, né? Me esforçaria. Isso aí, no informal, no coloquial, a forma correta é esforçar-me-ei, esforçar-me-ia. E aqui, os casos de próclise, antes, né? Aqui, ó, depois, no meio, antes do verbo. E quais são as situações que nós colocamos os pronomes antes do verbo? Quando temos um advérbio antes do verbo, qualquer que seja ele, de negação, dúvida, tempo, tem advérbio, ele vem antes do verbo. Orações com pronomes ou indefinidos, ou relativos ou demonstrativos. Então, tem o pronome. O que eu vou fazer? Esse pronome vai puxar o pronome oblíquo para antes do verbo. Porque, ó, se tiver um advérbio, é como se, digamos, que ele tem um imã, né? Ele puxa o pronome para antes do verbo. Se eu tiver um pronome indefinido, um relativo ou demonstrativo, acontece a mesma coisa. Esse pronome vai vir antes do verbo. Orações exclamativas, ponto de exclamação, né? Ou optativas, de desejo. E as orações interrogativas. Nesses casos aqui, o pronome também será utilizado antes do verbo. E verbos no gerúndio. Ué, professora, mas no gerúndio não é ênclise? Mas olha aqui, uma particularidade. Verbos no gerúndio regidos pela preposição em. Então, seria, ó, em se tratando do assunto, toda vez que for regido pela preposição em, essa preposição
junto com gerúndio, vai puxar o pronome para antes do verbo, que é a próclise. Ok, pessoal? Então, agora, ó, a gente já teve acesso e vamos começar a utilizar de forma correta. Valeu, pessoal! Beijos e até a próxima!